Primeiro que algumas mensagens minhas veio diretamente do Espírito, né? Subiu no meu coração, diretamente do Espírito. Mas eu me lembro um tempo de que eu estava de jejum, né? E orando em outras línguas lá no prédio da igreja, né? E Deus usa várias formas para falar com a gente. E eu estava conversando com o dono do prédio, ele me falou uma frase, uma palavra, né? Ele me falou uma frase. Ele disse, eu tinha um... Eu tava naquela igreja lá, eu mudei para aquele prédio, e eu não conseguia fazer nenhuma obra lá. E aí eu tinha passado o ano inteirinho de 2019 sem conseguir. Mas não conseguia por causa Não tinha dinheiro. de recurso. De recurso financeiro. Então eu mudei para aquele prédio para pagar o dobro de aluguel. E eu sabia que eu deveria estar ali. Mas uma coisa é você saber, outra coisa é você ter dinheiro, né? E eu não tinha dinheiro para fazer as obras, tantas que precisava naquele prédio. Então, do jeito que estava o prédio, eu pintei a parede e entrei. E ainda pintei lá do jeito que dava. Então, eu entrei sem púlpito, sem plataforma, sem nada, pastor. Sem nada. E aí eu tava angustiado com tudo aquilo. E ainda a gente foi embora ainda. Se eu já não conseguia, imagina agora. Aí piorou. Gente foi embora. E eu orando em línguas e buscando a Deus. Orando em línguas e buscando a Deus em jejum. Eu entrei no jejum de 40 dias e fiquei lá orando em línguas. Eu conversando com o proprietário, ele disse, eu tinha lá um terreno também, eu precisava construir uma casa, um quarto pro meu filho, e eu tinha um barranco, e eu falei, quer saber? Eu senti de Deus, arranca o barranco, corta o barranco. E eu não tinha dinheiro nem para cortar o barranco, mas eu fiz um trabalho, aí ganhei um dinheiro, cortei o barranco. Quando eu arranquei o barranco lá, ele me contando, quando eu arranquei o barranco lá, aí começou a chegar todo o dinheiro que eu precisava para construir. Aí ele olhou pro prédio e ele falou assim, por que você não arranca aquele balcão lá e arranca aquele trocador de roupa lá? Que era uma loja, né? E eu tava com esse balcão e trocador de roupa ainda lá, feito de drywall, que era dele. Aí ele foi embora. E aí subiu no meu coração. Arranca o balcão, arranca o negócio, chama os membros da igreja para vir aqui, para eles poderem arrancar isso aí e começar a obra. Mas como começar sem dinheiro? Aí eu falei assim, eu vou começar hoje. Já tinha entrado a pandemia em 2020. As pessoas não estavam indo para a igreja e não tinha culto mais. Só que eu escrevi no WhatsApp dos homens, do grupo de homens da igreja. Vem para cá, quem puder, porque nós vamos derrubar o balcão e nós vamos derrubar aquele trocador de roupa. Começou a chegar um, começou a chegar dois. Então, eu tô contando isso para você porque da onde que veio a sabedoria de Deus? Deus ele vai usar várias formas para te falar. Enquanto você estiver orando em línguas, ele vai atrair para você a sabedoria. Ele vai atrair para você. E às vezes é aquilo que eu disse. Pode ser uma coisa simples. Arranca o balcão. Mas arranca o balcão não é muita sabedoria. Não, se for do nada. Se for de Deus, qualquer coisa que ele te falar é. Isso eu tô falando de maneira natural, né? Uma fala natural. Mas às vezes, pastor, eu tô orando em línguas, eu recebo uma inspiração dentro de mim. Faça algo, faça algo. Faça isso. E aí eu vou e faço. Nesse sentido que eu tô falando para você sobre arrancar o balcão, eu vivi 2 anos de colheita naquela igreja durante a pandemia, 2020 e 2021. E foi o tempo que mais entrou dinheiro na minha igreja. Entrou muito dinheiro, pastor. Mas quando você agiu... Quando eu agi. Então, assim, eu vou falar para você, as minhas obras durante os 2 anos, elas custaram mais de 200 mil reais. Mais de uns 250 mil reais. Em 2 anos de pandemia que nós vivemos, o mundo inteiro viveu, eu fiz obras de 250 mil reais. Eu estou contando de tudo, né? Tanto obras quanto compras, né? As cadeiras, por exemplo, minha, que eu tenho lá, 200 cadeiras custaram 50 mil reais. Eu não tinha dinheiro para isso. Começou a vir de todos os lados, de todas as formas, começou a chegar, entendeu? Ofertas de pessoas, ajuda daqui, ajuda dali. Agora, como acontece isso? Só Deus. Então, por causa de uma direção e seguir aquela direção, que às vezes parece nada, é dali que virá tudo que você precisa. Então, eu vivi assim de maneira extraordinária as colheitas daquela igreja. De maneira extraordinária. Então, a gente tem que prestar atenção quando estiver orando em línguas nas direções. Entendeu? A gente tem que prestar atenção nas direções. Vai ser uma direção simples, né? Parecia simples, né? Às vezes, o balcão e ali já... Isso. Às vezes ele pode falar para você, pastor, vai lá naquele tal lugar e fala com aquele homem. Aí você fala, mas faz sentido.
E se você continuar pensando que não faz sentido, não vai fazer sentido. E é só isso que vai acontecer. Agora, se você for lá, pode fazer muito sentido. Então, quando você estiver orando em línguas, a sabedoria de Deus virá. E a sabedoria de Deus, ela não se compara com a sabedoria do homem. Então, não quer dizer falar algo místico, mas quer dizer falar algo simples que dá resultado. Entendeu? Algo simples pode dar mais resultado se vier de Deus. Entendeu? Se vier de Deus, às vezes... Seja um mantenedor deste ministério. Deposite seu voto de fé, sua oferta ou dízimo nas contas bancárias ou através do Pix.